Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dev Pistola. Hoje nós continuaremos a escrever algoritmos usando o Portugal, mas antes vamos à nossa revisão. Na aula passada, nós usamos o Portugal para reescrever o algoritmo Posso Votar. Um algoritmo simples com apenas uma variável numérica e uma estrutura de condição. Escrevemos diferentes versões para mostrar como nós podemos ter o mesmo resultado usando lógicas diferentes. Falamos novamente sobre usabilidade, que é um termo que vai estar presente nas aulas daqui para frente, e usamos dois cenários para validar as diferentes versões do sistema. Hoje, nós continuaremos a usar o Portugal para reescrever um algoritmo das aulas passadas. O algoritmo escolhido foi o OLA. Nós vimos o algoritmo OLA na aula sobre estruturas de condição. Ele é um algoritmo simples que utiliza duas variáveis e uma estrutura de condição para cumprimentar o usuário de acordo com o seu sexo e a sua aparência. Como essa foi uma das primeiras aulas, nós ainda não havíamos falado sobre variáveis, atribuição de valores e interação com o usuário. Por isso, na versão inicial, nós temos apenas a estrutura de condição e suas possíveis saídas. Revisando, nós fizemos um mapeamento de todos os possíveis cenários para esse algoritmo. Com esse mapeamento feito e como estamos trabalhando com duas variáveis, algumas decisões sobre a estrutura de condição já foram tomadas, como a impossibilidade de usar a estrutura caso. Portanto, hoje nós daremos uma atenção especial à interação com o usuário e os impactos que isso pode causar na estrutura do algoritmo. Novamente, nós temos a estrutura básica de um software, nome do programa, declaração das variáveis e o bloco principal. Na declaração das variáveis, nós temos duas variáveis, sexo e aparência, que nós definimos como sendo do tipo texto. Com isso definido, nós iremos focar apenas no bloco principal por enquanto. Dentro do bloco principal, os primeiros comandos fazem a interação com o usuário. Dois comandos para obter um valor para a variável sexo e dois comandos para obter um valor para a variável aparência. Em seguida, nossa estrutura de condição se trabalhando com operadores relacionais e operadores lógicos para validar todos os cenários que foram mapeados na nossa tabela verdade. Como as variáveis foram declaradas com o tipo texto, a primeira coisa a ser avaliada é como a linguagem considera a capitalização das palavras. A capitalização diz respeito à sensibilidade da linguagem quanto da diferenciação entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Existem dois tipos de capitalização, o case sensitive e o case insensitive. O case sensitive faz diferenciação entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Isso significa que sexo com S maiúsculo é diferente de sexo com S minúsculo. Isso vale tanto para os nomes dos identificadores, quanto para os valores das variáveis. Ou seja, no nosso exemplo, mulher com M maiúsculo é diferente de mulher com M minúsculo. Já o case insensitive não faz diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Logo, você poderá ter qualquer variação, tanto no nome dos identificadores, quanto nos valores das variáveis. Confesso que eu não sei se existe uma regra formal para o Portugal, mas eu sempre tratei ele como sendo case insensitive, portanto insensível à capitalização. Bem, considerando que o Portugal não faz essa diferenciação, nós precisamos nos preocupar apenas com os valores informados. E é aqui que a brincadeira começa. Se você for um gafanhoto detalhista, perfeccionista, um tanto quanto chato, você deve ter falado assim:
Ai, mulher ou homem não são sexo. Sexo é feminino ou masculino. Sabe o que eu vou falar para você, seu pé no saco? Você está certíssimo. Então, a primeira coisa que temos a fazer é alterar essas palavras. Agora que nós agradamos o chato, vamos à nossa realidade. A mensagem de interação com o usuário diz o seguinte: informe o seu sexo. Só isso, ou seja, ela deixa em aberto para que o usuário coloque o valor que ele quiser. Ele pode colocar homem, ele pode colocar macho, ele pode colocar apenas um M ou um H, e ele também pode escrever masculino com algum erro de digitação. Dessa maneira, qualquer resposta que não seja exatamente masculino ou feminino vai gerar a saída: mano, você é diferente. De novo, nós temos que nos preocupar com a palavra usabilidade. No início dessa aula, eu comentei sobre os impactos que a interação com o usuário pode causar na estrutura do algoritmo. E nós veremos isso agora. No desenvolvimento de software, existe uma relação proporcional que diz o seguinte: o esforço do desenvolvedor é diretamente proporcional à usabilidade do software. O que isso quer dizer? Que quanto mais fácil for para o usuário, mais difícil será para o programador. Nesse exemplo, se você deixar o usuário informar qualquer valor que ele ache válido, você terá que construir uma mega estrutura que analise todas essas possibilidades. Portanto, para facilitar a vida do programador e ainda ter uma boa usabilidade, o normal é dar ao usuário as possibilidades de respostas através de um menu de opções. Nosso software, por enquanto, não está voltado para o uso de recursos gráficos. Então, nós colocamos as opções numa única linha. Entretanto, nada impede que você escreva a primeira linha com informe o sexo e coloque as demais linhas abaixo. A única diferença é que você terá que repetir o comando escrever. Seguindo com o estilo de opções numa única linha, agora nós iremos analisar o impacto dessas opções para o nosso código. As três primeiras opções usam a mesma lógica, uma palavra informada pelo usuário. Logo, elas terão a mesma estrutura, uma validação de palavra. Como dissemos, o problema com esse tipo de validação está na necessidade de o usuário não errar na hora da digitação. Qualquer erro de digitação resultará numa resposta errada. As outras três opções também usam uma lógica em comum. Elas usam letras ou números como representação das possíveis respostas. Logo, elas também terão a mesma estrutura de validação. Cada lógica tem suas vantagens e desvantagens. Usar palavra depende da qualidade da resposta do usuário. E isso nunca é uma boa ideia. Você tem que ter em mente o seguinte: você desenvolve software para pessoas. Mas quanto menos a pessoa interagir com o seu software, melhor para ela e melhor para você. É por isso que se fala tanto em automatização de tarefa. É o famoso é só um botão, ou seja, o usuário quer apertar um botão para que o software faça tudo sozinho. Quanto mais perto disso você chegar, melhor para você. Usar palavras normalmente só é bom quando você lê o código. Se você precisar dar manutenção num código que foi feito por outra pessoa, encontrar uma validação de palavras vai te ajudar a entender o que a estrutura faz. Agora, usar letras, códigos ou números, embora te possibilite ter uma estrutura de condição mais enxuta e mais assertiva, ela te força a ter algumas tarefas extras.
A primeira é na interação com o usuário, onde você tem que ser claro com as opções para não gerar confusão na cabeça dele. Essa abordagem, por exemplo, é muito ruim, pois o usuário não sabe o que representa cada código. Sinceramente, tem usuário que nem percebe que essas letras são as opções de resposta. E tem muito software do tipo linha de comando que trabalha exatamente desse jeito, com letras sem nenhuma identificação do que elas representam. Por isso, não faça isso, por favor. A segunda tarefa extra que você vai ter é quanto ao entendimento do código. Usando números, por exemplo, você vai ter essa estrutura de condição. Uma coisa que acontece direto é o próprio programador olhar para o código e perguntar: o que significa 1? Daí ele começa a fuçar no código para tentar lembrar qual resposta representa o número 1. Se você estiver dando manutenção no código de outra pessoa, isso fica pior, principalmente quando é um software legado. Software legado é um software muito antigo ou com padrões de programação defasados. Quase sempre são herança de programadores que já saíram da empresa e não deixaram nenhuma ou pouquíssima documentação. Alguns têm códigos tão complexos que ninguém se atreve a pôr a mão nele. Então, para esses casos em que se usa números, você vai ter que se preocupar com a documentação do seu software. Você pode ter diversos tipos de documentação, mas para esse simples algoritmo, nós iremos usar o comentário. O comentário é muito importante na comunicação entre programadores e até com você mesmo. O comentário é uma parte do seu código que não é executado pelo computador. Eles são usados exclusivamente para fornecer informações sobre o algoritmo ou sobre as regras do negócio. Existem duas maneiras de se escrever um comentário. Você pode adicionar uma linha única usando os caracteres barra barra ou pode escrever um bloco usando as chaves. Agora, uma coisa que eu espero que você aprenda é que o comentário é algo para adicionar informação. O objetivo dele é informar algo que não está escrito no algoritmo. Comentários desse tipo são desnecessários e totalmente ridículos. Então, por favor, não faça isso, beleza? Retomando a análise sobre as possibilidades, a ideia de usar um número para representar uma opção também impacta na declaração das variáveis, pois, como vimos, as variáveis foram declaradas como sendo do tipo texto. Usando números, nós teríamos que alterar esse tipo para inteiro. Assim, para mantermos as variáveis como sendo do tipo texto, nós iremos adotar o seguinte estilo. O mesmo também será adotado para a leitura da segunda variável, aparência. Atualizando, assim ficou o nosso algoritmo usando letras como representação das opções de resposta, tanto para sexo quanto para aparência. Agora, vamos aos nossos testes para verificarmos como ele se comporta. No cenário 1, nós temos as seguintes respostas: M para sexo e F para aparência. Vamos lá. A primeira validação é: sexo é igual a F? Não, portanto, falso. Daí, nós temos aqui um detalhe muito importante sobre o fluxo de execução dos comandos. Os comandos dentro de um algoritmo são executados sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita, exatamente na mesma sequência que nós lemos um texto, exceto japoneses e árabes, é claro.
E qual a importância disso? Veja que nós temos um operador lógico E. Nós já aprendemos que para um operador E retornar verdadeiro, todos os valores devem ser verdadeiro. Como o primeiro valor já é falso, o computador não precisa validar o segundo. Com isso, o seu software ganha em processamento, pois o computador evita que sejam feitas validações desnecessárias. Sendo assim, nós já podemos passar para a validação do próximo cenário. Sexo é igual a F? Já sabemos que não, portanto, falso. Novamente, o operador E força o fluxo a ir para a validação do próximo cenário. Sexo é igual a M? Sim, sexo é igual a M, portanto, verdadeiro. Aparência é igual a B? Não, portanto, falso. Logo, a validação desse cenário é falsa. Seguindo, sexo é igual a M? Sim, sexo é igual a M. Aparência é igual a F? Sim, aparência é igual a F. Portanto, verdadeiro. Logo, nossa saída para este cenário será Olá, feioso. No cenário 2, nós temos os seguintes dados: F para sexo e X para aparência. Mestre Supremo, como assim X para aparência? Então, gafanhoto, aprenda uma coisa. O usuário é bicho do cão. Você dá para ele apenas 3 opções, B, F e O. E o que ele faz? Aperta a porcaria do X. Portanto, este é um cenário de exceção. É sempre bom ter um cenário de teste de exceção para validar se o seu software é à prova de falhas. Um software à prova de falhas é um software que é capaz de lidar com erros ou exceções de forma apropriada, minimizando as falhas e interrupções, mantendo assim a sua funcionalidade. Logo, considerando que este é um cenário de exceção e que eu estou na preguiça da moléstia, vamos para os finalmente. Se a aparência sempre vai retornar falso, então o valor de sexo é irrelevante. Portanto, a saída será igual a Mano, você é diferente, né? É isso. Viu como a interação com o usuário bagunça as coisas? 2 perguntas simples, 2 dados simples. Isso já é mais do que suficiente para você perder tempo analisando a estrutura do seu algoritmo e a abordagem que você vai ter com seus usuários. E vida de programador é isso. Às vezes, você passa mais tempo trabalhando em cima das exceções do que em cima do fluxo principal, que é o objetivo do software. É por isso que tem tanto programador estressado, e você vai ser do mesmo jeito. Não pense que você vai ser diferente, porque não vai ser exatamente do mesmo jeito. Portanto, só aceita, beleza? Até a próxima, beijo, fui!